Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Propagar, que é o podcast do Simprofarf, de Ribeirão Preto e Franca. E hoje nós estamos aqui no sábado, dia 9 de setembro, 10h45 da manhã. Meio do feriadão. Começando o feriadão, né? Feriadão. Começando o feriadão, no meio do feriadão. No meio do feriadão. Mas nós não poderíamos deixar de gravar esse podcast hoje, Serginho. Esse é especial. Esse é especial. Esse é especial. São profissionais que nós temos trazido aqui nos últimos meses, profissionais da pasta, profissionais médicos, propagandistas, ex-propagandistas, e nenhum deles faria o trabalho deles, nem você, não, nem eu, se não fosse por esses profissionais. E eu queria começar esse Pode Propagar especial com uma frase, tá? Esta profissional é sinônimo de carisma, simpatia e dedicação. Seu trabalho faz toda a diferença para nós e para o profissional que ela representa, que são os médicos com quem nós trabalhamos. Então hoje nós temos o grato prazer de trazer duas secretárias para representar a classe de secretárias que no próximo dia 30 de setembro, né, será comemorado o Dia da Secretária, e nós fizemos essa gravação do Pode Propagar com elas. Sejam bem-vindas, Claudinha, Karina. Muito obrigado por aceitarem no meio do feriadão, sabadão de manhã. Sejam muito bem-vindas. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada. Bom dia. E aí, como que é, Serginho? Duas coisas que eu quero te perguntar, Cláudia, primeiro. Ser secretária, que é uma profissão muito nobre. E que eu amo bastante. Eu acredito. E esposa de um representante. Então, assim, você tem dupla jornada, né? A gente vê dos dois lados da moeda, né? A gente tem dó de falar não pro representante que chega lá com a pastinha no meio do dia, não é horário de falar, mas a gente tenta dar uma ajuda porque sabe como que é trabalhar no dia a dia deles, né? O quanto é difícil receber ou não na hora que não pode, né? Mas também a gente tem a parte do médico que a gente tem que respeitar a vontade deles, que eles já alguns já agendam, né, para falar no horário, então a gente também tem que respeitar ali os dois lados. Mas é uma coisa bem bacana de trabalhar, bem bacana de conciliar. Eles são bem educados e aceitam bem a resposta, o não quando não tem jeito e o sim quando dá. Então é bem fácil. Você já falou não pro Serginho na hora que chegou lá? Hoje ele não vai atender? Aí você vai ter que perguntar pra Karina, né? Porque aí ele visita lá no consultório da Karina. Mas pra ele eu não teria coragem de falar não. Tá vendo, gente? É importante destacar para toda a classe dos representantes que a secretária é a chave do sucesso. Se você maltratar a secretária, lembre-se que você não vai entrar para falar com o médico. Então tem que tratar a secretária bem. Eu aqui como diretor do Simprofarf, se ela tem uma dupla jornada, eu tenho uma tripla, que é minhas obrigações como representante do laboratório, minhas obrigações aqui como diretor de patrimônio do sindicato, cuidando da classe, de todos os detalhes, e minhas obrigações na minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sintonia, mentalmente tá bem, que todo mundo sabe que não é fácil a gente largar a pasta num canto em casa e esquecer o laboratório, é muito difícil. Mas o representante sabe como fazer isso. Então, assim, hoje é um dia muito especial. Né? Às vezes não. Às vezes você está enganado. Às vezes você não esquece. Já foi o caso da secretária, que a Karina estava conversando. Quando eu voltei a trabalhar, que eu fiquei um período quando eu tive minhas filhas sem trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, eu queria uma coisa onde que eu pudesse me ocupar realmente durante o dia, não teria o problema da carga de trabalho, como não tenho. Mas eu queria alguma coisa que a hora que eu chegasse em casa eu estivesse tranquila. Tranquila para estar com a minha família, tranquila para estar com minhas filhas, que não fosse uma coisa como um representante que tem que levar, muitas vezes leva para casa o serviço do arrasta para casa. Estende horário, Isso, né? Estende. Às vezes tem que fazer a programação do outro dia, arrumar um porta-mala de um carro, fazer as burocracias ali total. Então eu queria alguma coisa que eu ficasse mais tranquila para continuar criando minhas filhas. Então eu me realizo dentro da minha profissão. Eu conheço as filhas, são família abençoada, fantástica. E há quanto tempo que você trabalha como secretária? Eu sei que você tem 30 anos de idade, mas você deve trabalhar há pouco tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Né? Eu
trabalho de secretária, eu trabalho no consultório de pediatria, do Dr. Valdir e da doutora Ada. Eu trabalho com eles há 17 anos. Uma vida, hein, Serginho? É uma vida. A lá já se transformou uma família, né? A gente sempre fala isso. Um já sabe como que o humor do outro tá naquele dia, só de olhar pra cá. Você também, né, Karina? Nossa, e como? Quanto tempo você tá na... 13 anos. 13 anos. 13 anos só com o Dr. Humberto, só com ele. E ele é gente boa pra caramba. O Dr. Humberto... É uma pessoa espetacular. Não tenho o que falar dele. E como representantes? Então, o Dr. Humberto, ele já, como você já deve conhecer, é uma pessoa extremamente... ele é acima da curva. Ele é acima da curva, justamente. E ele tem um dia, né, onde ele recebe os representantes, que é na sexta-feira de manhã. Então, a maioria, a gente recebe das 7h30 às 8h30 da manhã. Quem chegar consegue falar com ele, independente de horário. Mas eu estava comentando com a Cláudia agora que existem suas exceções, né? Claro. Às vezes a pessoa está com um gerente, está com algum, né? Um particular, alguma coisa, um produto novo, né? Para apresentar. Ele abre exceções, sabe? Essa semana a gente teve 2 exceções e não atrapalhou o consultório, porque ele é muito dado com os pacientes também, os pacientes acabam Isso de que eu ia te cair. falar. Porque você, como secretária, você tem que administrar dois fatores, Dois né? fatores. O médico extremamente carismático, Valdir Justamente. também é assim. Muito. Um volume de pacientes muito grande. Muito e uma grande. agenda muito pequena. Muito pequena. A nossa agenda hoje, a culpa é da secretária, a gente até fala. Tudo é da secretária. Né, cai tudo nas tudo é costas culpa da secretária, secretária. porque eu não posso atender, eu não posso. Mas ele também tem que ter vida, né, gente? Ele também tem uma família e a gente tem que prezar por isso também, né? Porque ele, apesar dos filhos dele agora foram para a faculdade, eu falei para ele, agora o senhor já está mais nas férias, né? A filha dele está em Brasília e o filho dele já se formou em administração, então ele está mais tranquilo, mas ele tem o pai dele, ele tem as coisas dele para resolver, né? A esposa, a doutora Rosália, que atende na USP e atende no nosso consultório também. Então, assim, é extremamente gratificante trabalhar com eles. Karina, desculpa. Com relação a representantes, tá? Então, nós aqui somos a categoria dos representantes, dos propagandistas, né, da indústria farmacêutica. Nós temos uma divisão muito clara. Tem os mais antigos, eu, Serginho. Sim. Tem a nova geração que está chegando agora. São pessoas, assim, muito dinâmicas, têm uma habilidade diferente da dos antigos. Sim. Não existe o melhor ou o pior. Tem um que é mais difícil de lidar? Tem, sempre tem. Sempre tem aquele. Com certeza. Eu acho que tem, porque assim, como ele é muito na dele, ele é muito, né? Então ele fala assim pra mim assim, olha, é a Karina que manda, viu, gente? Ele já chega e já fala, ó, vocês podem tratar minha secretária bem, porque aqui quem manda é a Karina. Ele tá errado, tá certíssimo. Por isso que eu falei que é a chave do consultório. Então, eles tratam a gente assim muito bem, muito bem. Mas no início, quando a gente entrou ali no consultório na Galileu Galilei, próximo do Ribeirão Shopping, a gente teve muitas dificuldades. Representante queria falar na hora que queria, não queria respeitar horário, mas isso foi acabando. É como você disse, os novos representantes, eles têm essa agenda, né, onde eles podem estar se programando também. Então, essa nova fase eu achei muito importante, principalmente para a gente que lidar com o andamento do consultório. E aí, Claudinha, tem isso também lá? Eu acho que os antigos são mais fáceis de lidar. Eu acho que assim, essa geração, assim, apesar de ser uma turminha muito boa, Sim. muito educados, tudo, mas eles, no início, quando eles tiverem, eles aceitam um nãozinho meio mais difícil de aceitar esse não, assim, seu, de agora não dá, ou... É porque eles são ou não novos, pode, né? Então E tá acho ali que começando, acho que é a acha, gente que não tá querendo. Isso. Não entende que a gente tem uma regra por trás. Porque, na realidade, o médico fala que é a gente que manda, mas a gente tem uma regra ali para cumprir, né? Não, isso é fato, não é a a tal da gente. agenda. É a agenda. Isso. Que nem assim, no meu consultório ele fala de segunda-feira de manhã. E aí, no início, ele falava com 2 pacientes só na segunda-feira. Hoje tem dia, o Nelson visita lá. Hoje, não visita mais? Desculpa, eu não fico de manhã. Vamos dizer a palavra clara. Eu entro para trabalhar 1h30. Sim. Então, eu tenho contato com os representantes que vai mais Que assim. vai no período da tarde. Que tem a doutorada que atende às 3 horas, então é menos.
Mas a gente já foi, coloca mais um, porque a gente sabe da dificuldade do representante de falar com ele. E que ele é uma pessoa, além de querida no ramo, ele é um profissional exemplar. Pelo menos para mim, entre os dois ali no consultório, não tem outro pediatra, né? Então, a dificuldade de falar com ele, principalmente, é grande, né? Do que era antigamente, Meu né? Deus, eu sei. Mas que nem assim, a gente está com uma agenda para falar para novembro com ele. Meu Deus. Aí o que acontece? Outro dia ainda foi uma moça, aí ela ficou muito sem graça porque ela entendeu, mas o gerente dela não, né? Aí sempre tem ele isso. indagou. Mas então ela vem aqui em novembro e fala? Não, a gente não deixa colocar 2 vezes na agenda e a hora que ela falar, ela reagenda, né? Ah, mas não devia ser assim, mas é. Gente, essa frase não devia ser assim, é difícil, né, Serginho? O gerente, tem gerentes e gerentes, né, Luizão? Não é assim. O que ele manda lá dentro? Vamos ser honestos, assim, com todo respeito, até trazendo para a realidade dos mais antigos, né? Existe também uma nova geração de gerentes também que tem, talvez por pressão da indústria e tudo mais, e acabam chegando nessa postura. Mas como assim? Não vai atender? Quando é gerente mesmo, eles nem falam com a gente. Eles costumam ligar direto no telefone dele. Porque acho que vocês têm um cadastro, alguma coisa assim. Ou então fala com ele no HC. Aí já chega e fala, tá marcado, viu, com o Dr. Vanberto. Mas aí o que ele faz? Ele chega e ele me avisa antes. Karina, eu marquei com... É diferente. É diferente. Sabe? Mas eles nem falam com a gente não, já falam direto no celular dele. Ele fala, não, pode ir no meu consultório, eu atendo, sabe? Então assim, mas ele me avisa, Karina, ó, fulano vai vir aqui pra eu conversar. Mas numa média geral, assim, gente, não tem o que falar. É uma educação, é um jeito de tratar, com educação, com respeito mesmo, a gente não tem que falar. Outro dia eu vi um podcast, né? Do Hamilton, né? Hamilton. O Hamilton gosta de passar a tarde lá. O Hamilton gosta. Ele faz o dia do produto lá, ele fica com a gente lá, mas é uma pessoa assim, ímpar, né? É uma maravilha. Eu tive o prazer de trabalhar com ele também, enfim, sou suspeito em falar. Aí eu vi ele demais fazendo, dele. eu falei, ele tem história pra contar ele, né? E cada história... Cada história. E falando em história, né, Serginho? Histórias, assim, engraçadas com secretárias e representantes, porque... De verdade, o elo de ligação é a secretária, né? Vocês são a porta de entrada e a de saída do consultório. Muitos de vocês são até pacientes dele. Pacientes, são clientes. pacientes, são clientes dele. Então, uma história engraçada, assim, tipo, a pessoa chegou lá e nós somos em 2, né? Ele faz exames lá também. Então, aí a moça chegou e eu sabia que ele era um representante. Ele falou, eu queria marcar uma consulta com o doutor, mas aí... A consulta estava, né, para 5 meses. Aí eu peguei e dei aquele jeitinho, né, toda secretária tem aquele encaixe, ou tem aquele... A gente dá o nosso jeitinho, né? E eu acabei encaixando ele e a esposa dele. A menina chegou e falou assim, eles chegaram para consulta, ela chegou e falou assim, não, mas vocês não estão agendados. Aí ele pegou e falou assim, não, mas é que eu falei com a moça aqui do lado. Aí ela falou, não, mas vocês não estão agendados. Você não tá agendado. Aí ele pegou e falou assim, não, mas sabe o que é? Eu vou consultar. Aí ela, entendi. Tome a carteirinha do convênio. Carteirinha do convênio. É tão natural a gente chegar e vou visitar, né? E eu tava na cozinha, aí que eu ouvi, falei, não, ele tá na agenda, né, tal, ele é esposa, coloquei o nome deles. Mas são várias situações, assim, que são ímpares, né, dos representantes, que são muito engraçados. Lá eles já levam a família, né? Vai os filhos, a esposa, e a gente acaba conhecendo também a família mesmo. A esposa acaba fazendo até mais amizade, sabendo quem mais é a esposa do que, sabe, a esposa do representante, e os filhos. Sim, que vão lá. você acaba criando um elo. Acaba criando um elo. E são pessoas como a gente. É verdade. Né? Que a gente, às vezes, porque assim, às vezes você tem uma impressão de que o representante ou a representante chega lá de mala toda arrumada o dia todo, mas é o trabalho dela, é o trabalho Sim, dele, eles postura, têm que estar né? apresentável, né? E muitas vezes você pode pensar em levar isso para a vida, né? Nossa, olha essa daí, como que fica. Não, mas são pessoas como a gente, todo mundo. Eu vejo pelo meu marido, que é representante, que sai todo dia engomadinho de casa, barbinha feita, Bonito, tudo certinho, mas ele é bonitão, né? bonito, Lindo. né? Não, isso Ele é um tom. gente, tem que falar. Sovado.
E aí chega no final de semana, ele quer estar lá com o chinelo dele, com a bermuda, não quer saber de fazer uma barba. Então, é uma pessoa normal, é como a gente. Não tem essa diferença de pessoas, né? Eu acho que não existe. Ali, eles estão quase que um personagem do dia, né? De que tem que estar realmente bem vestido, tem que estar realmente bem apresentável, e isso faz parte do trabalho de vocês. Então, ninguém ia querer receber uma pessoa, né, estando de qualquer jeito. Eu acho que a aparência de qualquer lugar, seja físico, ou seja que nem vocês, que vocês rodam, né, lugares, é viável em todo momento. Tem que ser realmente assim mesmo, e é onde que passa maior tranquilidade, mais responsabilidade, né? Então, é bacana. Cláudia e Karina, pode falar. No início da carreira da Cláudia como secretária de consultório médico, Lá vem ele. o que foi mais difícil para a gente conciliar foi a questão de ela estar no meio, convivendo de perto dos representantes. Então, como ela falou, todo mundo alinhadinho, e tem as representantes, que é uma mais bonita que a outra. Aí você imagina... Realmente, são... É verdade. São elegantes, são bonitas. Aí você imagina educadas, ela, a maioria sim, são sim, muito sim, educadas. ela vivendo nesse mundo, de perto, conhecendo as representantes, e a gente viajando tanto que a gente viaja. Por exemplo, vou para Minas. Aí falou, vai para Minas, todo mundo já fala assim, ixi, É ruim, hein? representante tem outra família lá, já ouvi um monte de história. Já tem que falar da Poliana, a Poliana da Abut. O Serginho está em Passos e foi visitar a família de lá. Aí eu tenho que aceitar ainda. Aí você imagina eu, no início, driblar essa situação. Você apanhou bastante. Nossa senhora, e para ela entender, falou, não, a partir do momento que você confiar nos meus passos, a gente vai ter uma sintonia legal. Agora, se você ficar duvidando, não tem como ter um relacionamento. Então, essa foi a parte mais difícil, na introdução dela no meio nosso. Mas hoje não, hoje ela conhece as representantes. Ela sabe por ser secretária, então Sim, assim, o sim. início da profissão dela é realmente para tudo, né? Acho que para qualquer segmento de trabalho nosso, existe uma insegurança, independente do profissional, independente do homem ou da mulher, existe uma insegurança. E um detalhe, eu não conheci o Serginho sendo secretário, eu conheci ele antes, né? Sim. E aí ele acabou me ajudando a arrumar um serviço de secretária. que É um detalhe, porque na época que eu conheci ele estava desempregado, né? Sim. Mas ele já tinha saído do ramo assim, mas estava desempregado porque ele tinha parado, sido dispensado do laboratório que ele estava. E quando eu trabalhava com aluguel de carro. Eu trabalhava em outro ramo que não tinha muito a ver. E logo que eu engravidei, aí eles já avisaram, porque a gente tinha que fazer atendimento 24 horas da onde que eu trabalhava, da né? locadora. Então, com filho pequeno, não ia ter como fazer isso. Então, a gente já chegou num acordo e que ia parar. E aí eu tive minha primeira filha, e a gente já entrou num acordo que a gente queria ter 2, então vamos ter perto, porque eu gostaria de voltar a trabalhar. Eu não queria ficar em casa. Aí passou o tempo, com um ano e pouco da minha segunda filha, aí nós conversamos tudo. Aí eu fui trabalhar na doutora Marici, a doutora Glória, o Cissol, e a doutora Renata. Eu cumpri uma férias de 30 dias da outra secretária. E adorei trabalhar lá, gostei do que eu tinha, né, visto, assim. E aí depois, estando trabalhando lá, ela também falaram que tinham gostado muito de mim, que fala até hoje com ele a respeito, né? Mas que não podia, eu não estava ali para tirar o lugar da outra secretária, ela simplesmente estava de férias, né? E aí eu fiquei sabendo que no Dr. Valdir estava precisando de uma secretária. Aí eu fui nele, falei assim, olha, mas eu não sei como que é chegar lá e entregar um currículo, se esse currículo vai chegar na mão dele, né? Vamos ser sinceros. Mas um detalhe que você está esquecendo. O Dr. Valdir foi, se eu não me engano, o 3º ou 4º pediatra da Maria Eduarda, que é a nossa primeira filha. E a Maria Eduarda, ela nasceu com um cordão circular, nasceu prematura, tinha um refluxo muito forte. E assim, a gente ia no consultório levar ela, o médico olhava para mim, como ele me conhecia, ele começava a falar a linguagem de representante. Aí ela falou assim, no próximo médico você não vai. Propagandês. Porque realidade, né? ele tá falando para você uma coisa que eu não estou entendendo e quem cuida da criança sou eu. Eu falei, tudo bem. Aí chegou até o Dr. Valdir. Mas eu só cheguei no Dr. Valdir após eu entrar de secretária com ele, porque a agenda dele era muito difícil, a gente não conseguia agendar.
Ah, foi depois, Foi né? depois. Caramba. Sim, Bom, foi então, depois. dá sequência que você tava falando. Aí eu peguei e fiquei, eu falei, lá tá precisando. Eu falei, mas eu não sabia como que era, né? Você chegar lá e entregar seu currículo, porque nós, secretária, né, Karina, tem muita gente que pergunta, você não sabe nenhum médico que tá precisando. Então, se você tem uma amiga que tá precisando, você não vai colocar uma estranha. É uma realidade, em todos os ramos são assim, né? Sim. Então, aí eu peguei e falei assim, o que a gente pode fazer? Ele falou, eu vou visitar o Dr. Valdir. Eu tinha visitado ele já uns 5 anos atrás pela Abbott mesmo, né, que a gente tinha a linha de pediatria, então eu já criei uma amizade com ele, né? Aí ela falou isso, eu falei assim, não, pode deixar que eu vou lá conversar com ele. Aí fui, sim, fora de horário, por exemplo, era umas 17 horas mais ou menos, eu cheguei no consultório e ele atende representante antes do almoço. Aí eu falei pra secretária, falei, ó, sou representante da Abbott, eu gostaria de falar com o Dr. Valdir. É importante que eu quero falar com o Dr. Valdir. É muito importante pra ele. Foi mais ou menos Vou assim. mudar a vida dele. Ela falou assim pra mim, falou assim, não, Ele não se conforma até hoje. O Dr. Valdir atende agendado o representante, e é antes do almoço, não é agora. Eu falei, não, eu sei, mas eu preciso tratar um outro assunto com ele. Só falar que sou eu que estou aqui. Aí ela falou, não, eu vou atender. E ele sempre carismático como é, né? Entrei, fez uma festa. Oh, bom filho, a casa retorna. Você vai voltar a me visitar? Eu falei, não, Dr. Valdir, o assunto é outro. Aí ele falou assim, qual é o assunto? Não, fiquei sabendo que você está precisando de uma secretária, eu queria que você desse uma oportunidade de conversar, bater um papo com a minha esposa. Ah, não acredito, como você é cara de pau! Aí ele falou, tudo bem, fala pra ela vir hoje. Tô vendo o Dr. Valdir falando isso pra você. No mesmo dia que nós vamos conversar com ela. Aí ela foi, depois eram umas 19 horas, na hora que fechou o consultório. Entrevistaram ela lá, a doutora Ada, o Dr. Valdir, e na época tinha a doutora Eliane. A doutora Eliana, que era uma psicóloga que tinha lá. E aí tinha tinha mais duas moças, né? Aí a gente fez a entrevista, tudo, e depois eu te ligo. Eu falei, Serginho, não sei, né? Às vezes eles me chamaram só porque um pedido seu, vamos ver. Aí não é que deu certo? Olha aqui, tá vendo? Deu Nelson, certo. traz aqui pra cá, vou falar uma coisa séria pra vocês. Tá, traz pra cá. Né? Câmera em mim. Foco. Veja bem como é importante, em uma ou outra ocasião, a secretária deixar sair aí da rotina, ser um outro horário. Isso mudou a vida dos médicos. Eu tenho certeza que a organização que ela faz na vida do Dr. Valdir deve ser chata, né? Daquela rigorosa. Diz o Nelson que eu sou brava. Ela que administra o consultório. Eu sei disso porque eu também sou casado com uma ex-secretária de médico e ela era bem rigorosa com isso. Então, tá vendo? Ó, uma visita fora do horário. É à toa que ela tem nome de santa, né? É uma santa. Ela é maravilhosa. Então, assim, que chique, hein? Tá e vendo? até hoje ele fala, nossa, seu marido veio aqui, me enganou. Tá vendo? E até hoje você tá aqui, você cuida da minha vida. E a gente tá lá. E é um lugar que eu amo trabalhar. No caso, o Serginho falou com ele, mas aí eles conversaram, que eles eram nos três, né? Que era o Dr. Valdir, a doutora Eliane e a doutora Ana. Entraram e tô lá até hoje. E apaixonada por eles três, assim, muito mesmo. E como foi você, Karen? Como você começou? Menina, eu tô aqui pensando, né? Como que o tempo passa, né? Porque, na verdade, eu trabalhava na Proimagem. Ah, na Proimagem. Eu tinha acabado de ter filhos gêmeos. Eu tenho 2 filhos. Que chique. Na verdade, eu tenho 3. Eu tenho de 24 e tenho os gêmeos de 21. E já é vó, gente. E já sou vó. Linda desse jeito. Com 30 anos? Caramba. Começou cedo. Linda, por sinal, viu? E é sogra da minha filha. Sogra da Carol. Não posso nem enforcar. Que sim. Não posso nem enforcar, senão eu não visito o Dr. Vanberto. Não mesmo. Mas a amizade começou de antes. Bem antes. De antes de ser secretária, tudo. Bem antes, a gente já amizade morava tinha no mesmo amizade. bairro, a gente já tinha amizade na igreja, né? Nos batidão da vida, batidão né? da Porque vida, nós somos mais ou menos da mesma idade. E eu trabalhava na Proimagem. Aí eu tinha tido gêmeos, eu pensava, eu não vou ficar em casa. E os gêmeos já tinham ido para a escola e eu queria trabalhar. Tem uma empresa chamada GSI, que é de informática. GSI Informática. A esposa do Rodolfo, que era a Fernanda, também trabalhava de recepcionista na Proimagem. E eu conheci ela na igreja, onde a gente frequenta. Ela falou, cara, tá precisando lá, eu vou te indicar lá, me dá um currículo que eu vou te indicar lá. Beleza, me indicaram, no outro dia me ligaram. Aí eu já comecei a trabalhar lá, com o Dr. Vanberto
O doutor Renato Barroso. Renato Barroso. Bem esquecido dele. Renato Barroso. Agora é só particular. Da tarde. Doutor Renato Barroso e o doutor Tiago Lascala. Então de manhã eu ficava pela Proimagem e à tarde eu dava apoio às 2 secretárias deles. E acabou que conversa vai, conversa vem, e as meninas lá decidiram, a Proimagem precisou fazer um corte. E eu, como era mais nova, né, me decidiram me dispensar. Aí quando a secretária do Dr. Vamberto mesmo, a Silvana, até um abraço pra ela, porque gente boa. Silvana Piso, já estava com ele há 17 anos. Eu falei, gente, essa mulher é pra aposentar com ele. Assim também eu espero, viu? Eu também. Amém. Ela pegou e me ligou um belo dia. Ela me ligou, eu tinha acabado de ser dispensada da Proimagem. Ela falou, cara, você quer voltar a trabalhar? Eu falei, muito? Aonde? Fala pra mim que eu tô indo, né? Ela falou, com o Dr. Vamberto. Eu falei, não, você tá brincando. Aí ela falou, não tô, eu vou sair. E ele quer uma pessoa de confiança. E eu falei seu nome, porque eu já havia trabalhado com eles na Proimagem. E ele adorou a ideia. Vem aqui conversar com ele e com a doutora. Tá bom. Aí eu fui no outro dia, conversei, a doutora pegou, olhou pra mim e falou assim, essa daí. Acho que ela nem lembrava, coitada, mais de mim, porque ela ia muito pouco lá, né, na Proimagem. E aí eu comecei com eles aqui na Lave Bilac, e estamos até hoje com ele lá na Galileu Galilei. Aí ele me avisou, falou, só que eu tô saindo daqui, eu tô indo para um lugar particular meu, e vai ficar só a gente. Eu vou contratar mais de uma pessoa para ficar com você, para fazer os exames. E a gente vai tocar. Isso já fazem 13 anos. Gente, Que muito benção, tempo. né? É muito bacana. Porque a função de vocês, né, exige muita empatia, simpatia, sabe? Vocês lidam com pessoas. Paciência, bem lembrado, Nelson. Porque assim, vocês lidam com pessoas que cada mundo é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo. Então elas vão lá com o problema delas, com a pressa dela, cada uma tem né, uma dinâmica. Porque então, é tudo muito corrido para todo mundo, né? E vocês são um escudo. Somos. Parece muita gente com problemas graves, né? E às vezes não dá para colocar todo mundo. Não, mas eu preciso para hoje. Mas amanhã o doutor te atende. A gente, olha, vai no 24 horas correndo, mas amanhã você pode vir, entendeu? Então a gente tem que contar com essa colaboração também dos pacientes para poder entender essa agenda, né? Porque vocês têm que administrar na pediatria com criança. Eu sei porque eu já levei minha neta no Dr. Valdir, eu e minha esposa, que a gente chega lá assim meio afobado. Sim. Com criança preocupado. Com adulto, com criança, com ginecológico, enfim, não interessa. Você vai com o seu problema para lá. E vocês têm que saber administrar de forma pacienciosa, empática, simpática e sem conturbar aí a agenda do médico. Porque a gente não pode entrar na fobia. A fobia, acho que não sei se é essa palavra. Isso é importante vocês. A gente não pode entrar nisso, do paciente, nem de quem chega lá. Porque é uma realidade. Sempre o problema daquela pessoa que está chegando vai ser o pior problema. E se a gente olhar por trás daquilo, existe muita coisa pior. Então, o que a gente não pode entrar naquele... porque eu quero agora, porque tem que ser... Não, não que a gente avalia na situação do médico, mas a gente... Com o tempo que vai passando, a gente já sabe. A expertise, vocês criam isso. E a gente não pode... Muitas vezes, a hora que a gente recebe o paciente, ou o pai, né, no meu caso, que é o pai, a mãe, eles não estão dispostos, eles querem aquele atendimento naquela hora. E chegam já nervosos, já chegam abalados, né? Então, a gente não pode entrar nessa. A gente tem que continuar, mesmo a recepção para a gente não sendo a melhor, mas a gente tem que continuar, porque ali mais eles estão precisando da gente do que qualquer outra coisa, né? Porque o primeiro é nós. Então, a gente vai acalmar eles ali, vai ter o atendimento, vai ter tudo, mas eles têm que também entender que existe uma espera, que tem tudo isso por trás, né? E o que é difícil. Porque, às vezes, a pessoa já chega nervosa e até com um pouco de falta de educação, né? Pra gente que está ali na frente. E não entende que não tem como você fazer nada naquele momento. Você entende, Cláudia, né? Completando, que é em todos os segmentos, em todas as secretárias, tá? Seja a secretária médica, seja a secretária do banco
que você quer falar com o gerente, enfim. Mas a profissão na área de saúde, eu acho que ela é mais delicada. Eu acho que vocês têm que enfrentar esse momento de turbulência e saber com sabedoria tranquilizar aquele pai, aquela mãe e colocar ele no atendimento. Isso porque a gente não sabe, né, o estado real da pessoa que está ali. Então a gente não pode julgar, não é nada ou é tudo, né? A gente vai conversando, a gente coloca assim, a gente tem uma quantidade que a gente sabe que pode chegar, que o médico vai dar conta de atender aquilo. E por trás disso a gente já tem uma agenda do médico, que ele já chega e fala, olha, amanhã eu não posso colocar muita gente, amanhã eu preciso sair até esse horário. Então a gente também sabe até onde que ele pode ir, porque a gente sabe como que é o tempo que ele demora com cada criança. Então a gente não pode favorecer né, e prejudicar o outro, que a gente está ali todo dia. Então a gente tem que respeitar isso. É esse que é o e limiar. Muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Que vira para você e fala, não, mas eu vou no último, depois que acabar tudo. Mas depois que acabar tudo, ele quer ir embora. Ele quer jantar, ele quer tomar banho. É o cuidado, né, Luizão? Nós, representantes, a secretária, o médico, nós cuidamos de saúde. Nós cuidamos de vida. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa vai procurar um consultório, ela está indo lá porque ela tem um problema. Então, não é porque está indo lá passear. Mas não passear. é porque é o consultório que eu trabalho, não, gente. Mas as pessoas são maravilhosas, assim, os que Que vão benção. também. Mas são assim, tem os seus deslizes, mas é um lugar muito bom. Os meus são muito idosos, né? Aí os filhos, né, os parentes já chegam, porque meu pai tem que ser atendido. Então, não, mas ele vai ser atendido. Ou senão a gente marca um horário, ou Ele senão não vai pode ficar muito 24 tempo horas. aqui. Ele não pode ficar muito tempo aqui, que ele tem marca-passo. E não sei das coisas. É cada coisa que a gente tem que ouvir, que simplesmente preocupante mesmo, porque a gente está lidando com a saúde mesmo do paciente, né? E muitas das vezes é essa a realidade. Bem, você não está entendendo. Até eu detesto essa frase. Você não está entendendo. Eu falei, não. Veja bem. Veja bem. A gente está entendendo. Mas olha só, que assim, como que é importante o podcast? Parece que não, mas aqui nós estamos contando história. Eu conheço a Karina há muito tempo já e não sabia da história dela. De como ela começou como secretária. E o Rodolfo, que ela citou, é meu sobrinho. Seu sobrinho não, seu primo. Meu primo. E eu não sabia dessa história. Sabia. O Rodolfo é filho da Guilhermina. Sim, do filho da Guilhermina, do Zé Roberto. Que é minha prima. Você vê Que legal! E a Fernanda, desde o início, a hora que começou o mais velho dela, ela começou a ir lá no consultório, ela trabalhava na Proimagem ainda. Nossa. E o Rodolfo presta serviço no consultório até hoje. É um elo. No meu também. São elos e laços de ligações, né, que além de seguirem para a vida toda, né, você ainda se pega surpreso de estar se encontrando aqui agora e buscando ligações familiares. Então, você vê como é que... E a Fernanda, para mim, também, um grande abraço para ela também, porque ela foi muito importante nessa época da minha vida, porque legal. Eu lecionava, eu dava aula, eu falei, gente, como que eu vou sair do zero para voltar não, eu tenho que me encontrar. E eu realmente me encontrei nessa minha, eu acho que é linda a profissão. Ô Luizão, você falou que a sua esposa foi secretária, é secretária também, né, de outra... Então, Nelson, Senta que ela tem história. para vocês que estão ouvindo as histórias de secretárias, né, inclusive o Serginho muito bem dito que existe um elo de ligação e um elo familiar, e eu sou mais um exemplo disso. Eu sou casado com uma secretária, sou representante, sou propagandista também. E a Cássia, por muitos anos, foi secretária numa cidade aqui próxima, Jabuticabal. Quem visitou lá o Dr. Gênio, Mara... Navarro. O Navarro. Ribeirão também. Em Ribeirão ela foi também. Ribeirão, aqui. Dr. Eduardo Bin, Márcia Bin, Dr. João Félix. Eu quero apresentar para vocês, né, que estão nos assistindo, minha esposa, Cássia. Prazer, a Santa. Diz o Nelson. Mulher de sorte, né? Muita sorte. Vai pro céu. Com certeza. E assim, a Cássia estava acompanhando aqui por trás das câmeras e resolveram colocá-la para ela falar um pouco também da vida de secretária, para compartilhar as mesmas histórias similares a que vocês têm. Eu tive o grato prazer de conhecê-la quando eu era propagandista ainda,
E alguns anos depois, nós nos envolvemos e só faz 21 anos que estamos casados. Dá-lhe coisa e tal. Olha aquela chavecada. Eu tenho a família que eu pedi a Deus. Filhos, netos, neta. Verdade. Nossa. Como que é ser casado com um propagandista, Cássia? Então, eu não posso contar os detalhes, né? Mas assim, é um pouco do que a Cláudia falou. Nós, como esposas, eu acredito que eu sempre separei a esposa da secretária, né? Mas nem sempre eles separam. Então, eles não separam o propagandista, né, e o marido. Então, o trabalho vai para casa, o trabalho dorme com eles, acorda com eles, e nós, às vezes, nós temos que ser aquele... O calmante. Ter né? o calmante, ter aquela constância de que, olha, isso aqui vai passar, essa meta aí você vai bater, essa pressão, seu gerente está fazendo isso, mas é só uma semana, é só algum dia, amanhã é o sol que vai nascer e tudo se resolve. Então, assim, às vezes o problema, que é o pequeno problema, muitas vezes para eles, eu não sei, o Serginho, mas o Luiz Henrique, o problema é desse tamanho, então transforma em um problema muito grande. É o saber fazer e o medo de errar, né? Sim, é isso aí. Mas como secretária, que você administrava a vida de vários médicos, estavam dentro da sua mão, sabe? Vocês três, né? Sim. Vocês administram isso. Sim. E hoje aqui até um pouco de transparência, né? Porque a secretária também, foi o que eu comentei, é o elo de ligação, tanto do paciente com o médico e principalmente do propagandista, que é o nosso foco, com o médico. Então, qual que é a dificuldade maior que você tinha com os propagandistas quando você estava administrando os consultórios? Era a urgência deles também. Porque, assim, muitas vezes, como eu trabalhava com ginecologista e ela tinha um horário muito... Atendia depois de todas as consultas, né? Então, eu tinha que administrar, porque eram poucos, alguns ficavam lá a tarde toda, até a noite para falar, era muito complicado. Mas sempre tinha aqueles que o médico prefere atender. Então, se é o Luiz Henrique, o Luiz eu vou atender. Aí chegava o João, não, o João não. Então, sempre tem aquele representante que o médico prefere. É o caso do Nelson. O Nelson, onde ele vai... O Nelson é impressionante. Eu acredito que seja a necessidade do representante. Não, o Nelson é fechadura quebrada. Onde ele vai, ele visita o médico. É fechadura quebrada. É fechadura. Sim. Então, era bem isso. Não entrega, não. Mas é porque o Nelson vai ali na rígido, né? Certinho, os horários, né? Certinho. Ele cumpre, né? Cumpre os horários certos, por isso. Todo mundo gosta dele. Gente boa. Mas assim, era a dificuldade que eu tinha lá, porque eles não entendiam que ela só atendia aquela quantidade de representante, que eram muitos pacientes. E ela era, assim, uma médica extremamente... ginecologista, né? Então, é meio que psicóloga, né? Com tudo. Então, aqui demorava mais para atender. Mas, assim, como secretária, eu amava. Eu sempre amei. Meu primeiro trabalho como secretária foi numa usina, lá em Jabuticabal, há alguns anos, porque eu só tenho 20, então, 28. né? 28. E depois continuei como secretária médica durante algum tempo também. Nós nos casamos, eu vim para Ribeirão, fiquei um tempo sem trabalhar e fui trabalhar com a doutora Márcia Bin e o doutor Eduardo Bin, que são duas figuras. São eu gente amo boa pra eles caramba. muito. Eduardão. E hoje também eu trabalho como secretária, mas já não é mais num consultório. Em outro segmento. Em outro segmento. E para vocês três, né? As três secretárias aqui, vocês estão representando uma gama muito grande de secretárias que vão nos assistir daqui a pouco, quando nós publicarmos esse vídeo. De repente o médico ele chama lá o Dr. Valdir, o Vamberto, o Eduardo, liga pro Nelson, pede para ele trazer lá a amostra, né? O médico estava precisando para fornecer para algum paciente lá. Como que vocês eram recebidas com os representantes? Gente, isso acontece comigo direto.
O doutor vira pra mim e fala assim, Karina, olha, liga pro Bisão, ou liga pro Ortiz, ou liga pra não sei quem, porque eu tô precisando disso agora. E aí, como é que você faz pra encontrar? E eu tenho uma agendinha, né, que eu não sou boba nem nada. Eu já fiz uma agendinha, já fiz tudo no meu celular, no celular do consultório, então já preciso, já vou lá. Não, quero... Você tem uma agenda com o nome do rap e o nome dos produtos. Justo, né? com o nome de todos, com os nomes dos produtos, então eu já sei tudo. Aí eu já ligo, já ligo, eu já falo, eles levam na hora pra ele. Senão, se eles estiverem fora de Ribeirão, assim que eles chegam, eles levam. Mas eu tô indo porque isso acontece muito lá. E tem pacientes mesmo, né? Que ele vê a certa dificuldade de um paciente, ele já pede, Karina, ó, esse paciente eu preciso que arrume esse remédio. Então pode ligar pro representante. Vai fazer a consulta, ele já sai com a mão. Já. Tá vendo como que o trabalho da... Ele já sabe. Vocês também, né? Lá também. Lá eu acho que é mais ainda até, né? E eles pedem, a gente liga pro representante, é atendido na hora. Quando não pode levar, porque muitos viajam, Tá né? fora de cidade. Tá fora da cidade, ou eles pedem para um amigo ir lá levar, ou eles mesmo passam no horário, tô chegando em Ribeirão 6 horas da tarde, tem gente aí, tô passando aí para entregar, entrega, não temos, mesmo não tem sinal de não, de forma nenhuma. O Serginho é bom para entregar almoço lá quando pede? Perfeito, eu adoro, eu já ligo para ele, o Sérgio, ó, tá faltando aqui, viu? E você, cara? E o doutor receita muito o medicamento dele. Você suspeita. E lá? Lá também era assim. Nós tínhamos uma agendinha com o nome dos representantes e sempre que precisava, você era um dos, inclusive, né? Que sempre estava pronto. Não saía de lá, né? Gente, Suspeito. o Baba era outro também. O Manduca, que, né, mas eram representantes lá da cidade que sempre que a gente precisava de alguma coisa ligava, o Vanderlei é outro também. Eu falo porque eram representantes que pessoas que ainda marcavam, né? são. A gente marca, sim, né? tem o Ismar, né? Pronto. O Ismar, logo que começa o Ismar então, lá. o Ismar. O Ronaldo. Então, eram pessoas Do assim. Axê. Ronaldão, Vai lá pro filho dele agora. Ronaldão. Eles eram assim, alguns anos atrás, né? Eram pessoas que a gente podia contar. Eu fico orgulhoso de ouvir essas histórias e a gente mostra isso para a galera que está assistindo, porque funciona assim, ó. Todos fazem parte de um só corpo, né? É uma união, né? Ninguém é uma ilha, tá? Eu acredito que as secretárias, e essa homenagem que nós estamos fazendo hoje, uma parcela pequena, mas que é grandiosa, as histórias que eles estão trazendo, as realidades que eles estão trazendo, e compartilharem com novas secretárias que elas estão chegando agora e compartilhando a expertise delas de administrar um paciente com urgência, de administrar um paciente nervoso, de administrar os propagandistas que estão pressados. Então, a própria agendinha com o nome do representante, com os produtos que ele representa, e na hora que o médico precisar. Percebam a importância que a secretária tem dentro do nosso universo e principalmente do universo do médico, tá? E ela é o elo de ligação. E te cortando, mas assim, só para completar, tem muitos representantes, são muitos novos que estão entrando, né? Sim. A gente vê lá pelo consultório. E tem muitos que nos assistem, isso só que são para eles. é muito bacana, porque todos têm a preocupação de colocar quais são os medicamentos que eles estão propagando. Então, ó, se você precisar, você me liga, né? E aqui, ó, esses aqui são meus produtos, tudo, explica, ó, esse aqui é bom para isso, se você precisar, você me chama, você pode me ligar que eu venho aqui trazer. Então, a preocupação deles também de deixar ali uma relação do que eles propagam, do que eles têm para oferecer, está sendo muito bacana. Que ótimo. Eles têm essa responsabilidade. Eles saem da sala do médico, explicou, ó, esses daqui são os meus. Quer dizer, porque a gente não escuta propaganda, a gente não é... Mas eles já saem, ó, esses aqui são os meus medicamentos, caso precisar, faltar, se acabar, aí você pode ligar que a gente está vindo trazer. Então é muito bacana isso também. Eles têm esse cuidado também com a secretária. Porque se chegar no fim, a gente, eu preciso disso, a gente saber de quem que é. É porque é chato eles entrarem e saírem, a gente não sabe nome, não sabe nada. Então eles já entram, já bom dia, tudo bom, aquele sorrisão, né? E a gente ainda de sexta-feira, né? Aquele sorrisão, no meu caso, né? E eles fazem questão de deixar também toda a pergunta se a gente está precisando de alguma coisa. Dos medicamentos, se a gente própria está precisando de medicação. Sim.
E eu acho isso bem legal, bacana, porque a hora que eu preciso, eu já vou lá e já coloco na minha agendinha, por causa que a gente sempre tem que estar pronto, você sabe onde, né? onde recorrer. Onde é recorrer, justamente. É um cotidiano que é fantástico. É. Então, assim, a profissão de secretária ela é nobre, ela é uma profissão de doação. Tá? Você não vai lá trabalhar, você vai lá se doar. Você se doa, a Cássia hoje com as crianças da escola, você com os pacientes, você com os idosos, Sim. um pouquinho mais. Você tem que ter um carisma e um tato. Melhor. Né? Você com os pais das crianças, que você tem que ter um tato de mãe. Tem uns que dá vontade até de levar para casa. É por aí. São histórias, que é. você se compadece com a história. Sim. Porque às vezes, lá no meu caso, algumas pessoas iam consultar só para poder ter alguém para conversar, idosos principalmente, ou até senhores, né? Eles iam lá e eles contavam primeiro a história deles para você antes da consulta. No telefone, às vezes, no telefone, né? E você ali ouvindo aquilo. Então eu me compadecia com aquela história, porque a pessoa ela não precisava só do remédio, ela precisava da companhia. Ela precisava falar. De Às vezes alguém que naquele eu momento visse. você era um remédio, né? Exatamente. né? De alguém que eu visse. Muitos. A gente faz a anamnese, né, antes. E você só de medir a pressão, de conversar, você vê que o paciente Pessoa se sai acalma. Se acalma. e já entra para a sala mais tranquilo, né? Então, assim, é realmente legal. um elo. É um elo. Nós somos o elo entre o... E muitas vezes o médico também chega com os problemas dele e você tem que estar ali, porque se você não saber ouvi-lo antes dele começar as consultas, ele também ele te desestabiliza e ele entra desestabilizado. Verdade. Aí o dia já foi. Exatamente. Bem verdade. observado. É, tá vendo? então- observado, Então verdade. você tem que ter aquela, você tem que ser assim centrada demais, né? Calma, né? Sábia, porque muitas vezes a gente tem que ter uma sabedoria, porque senão você não consegue administrar. Trabalhar com doença, eu acho que é uma pressão muito grande, muito, dos dois lados, né? E a secretária é o... E nós temos que estar ali, você tem que estar ali, é aquilo que eu disse, você tem que deixar o seu eu mãe, o seu eu família em casa, e você tem que entronizar a secretária. Foi um detalhe desse, assim, que quando eu queria voltar a trabalhar, foi o que eu pensei, né? Porque a hora que eu tô ali trabalhando, lógico, se tem alguma coisa muito urgente acontecendo em casa, mas assim, eu passo às vezes o dia sem falar com as minhas meninas. Então a mesma coisa é a hora que eu chego em casa, né? Então você entra para trabalhar ali e você se doa. Sim. No seu serviço. E à noite você já tem a sua outra responsabilidade. Então é muito bacana assim conseguir separar e dividir, né? Dividir as duas coisas. E que nem você está falando de conversar. Na Karina ainda eles passam um período sem ir, talvez, né? Lá no consultório começa às vezes no começo, a hora que nasce com o RN, ele vai indo de 10 em 10 dias, ele passa um período e depois ele continua indo até 2 aninhos de idade, quase todos os meses, né? Passar por lá. Hoje, eu já trabalhando lá, eu já tenho a criança que ia, já é mãe. Caramba! Entendeu? Já é mãe, né? No período que eu peguei, não peguei ela tão novinha, mas pro Dr. Valdir, às vezes já pegou ela ali de recém-nascido, já tá vendo o filho, ele já é vô das crianças, Me deu entendeu? uma dúvida que você falou de uma coisa interessante, que você acompanhou ela do primeiro dia de nascida até você... Você já foi convidada até para aniversários de pacientes. Eu sei porque a Cássia aqui é convidada pelos alunos da escola, que ela trabalha. Participar. Você também vai lá no aniversário. Sim. Percebam. Sem contar os amigos que a gente leva para dentro do nosso consultório. O elo, É verdade. o que eu vou insistir na palavra hoje, que o elo de ligação que a secretária forma com o paciente, médico, com o representante, médico, ou com os clientes, né, com os alunos, com o secretário, com os professores, isso é indiscutível. Esse elo, eu acho que é a palavra-chave. O elo, a doação, né, é a dedicação, a empatia, a simpatia, porque nós como seres humanos, né, nem todo dia nós estamos bem,
mas vocês têm que estarem bem todos os dias. Todos os A dias. gente tenta. Três coisinhas. Esse é um pedido um é um pedido do Nelson. Primeiro, gostaram? Segundo, a gente adora esses médicos que vocês são secretários. Então, gostaria que vocês transmitissem um convite para participar de um podcast conosco aqui. Então, vocês façam, por favor, o convite, peçam para eles assistirem. E 3, um recado para as outras secretárias que vão nos assistir no dia 30. Para o dia da secretária mesmo? Para o dia da A secretária? publicação vai ser dia 30. Ah, tá. Né? Isso aqui a gente vai gravar hoje, mas dia 30 em homenagem a vocês. Entendi. Então, primeiro, vocês gostaram, convidem os médicos que vocês trabalham para participarem aqui, né? Do podcast. E mandem um recado para as outras secretárias que nos assistem. Tá, quem começa? Eu? Pode ir. Bom, eu adorei estar aqui, eu queria agradecer a vocês pelo convite e queria convidar também os médicos que a gente representa, como a gente disse, é um elo muito grande, e eu queria convidar o Dr. Vamberto, a doutora Rosália e todos os médicos que estamos representando aqui hoje para nos ver no dia 30, né? E convidá-los, né, para vir aqui no podcast também falar com a gente, né, com vocês. Eu gostei muito de vir. Para mim, assim, foi bem difícil, porque eu sou um pouco tímida, eu acho que eu sou tímida, né? Nossa, foi ótimo. Então, no primeiro momento, eu relutei. Mas, para vocês secretárias, assim, não desistam. Quem manda é o Serginho. Temos É o dificuldades. Serginho que manda. Ele falou que você vinha e você veio. Ele mandou você ver. Acredito. É amor. Cutucar o osso aqui, ó. Tava no meu canto, né, Sérgio? Tava no meu canto. Eu tô quieto aqui não. Quanto a secretária, eu acho assim, o nosso dia a dia, assim, embora não pareça, às vezes, que tem muita dificuldade, mas para elas não desistirem, para elas continuarem tentando, tentarem ser solidárias, tem as dificuldades dela, que nem o Luizão falou, tem dias que a gente não levanta bem, como todo mundo, e tem que se respeitar. Você não está bem, você tem que se respeitar também. Mas a gente é um trabalho, então a gente tem que levantar aí da melhor forma possível. Quem a gente vai encontrar lá fora não tem culpa de nada do que a gente está passando fora daquele balcão ou daquela mesa, né? Então, que a gente, assim, consiga, dentro da maturidade, dentro da sabedoria, a gente conseguir seguir isso em frente e vencer os obstáculos do dia a dia. Então, eu acho que tem que ser mais ou menos isso. Quanto ao Dr. Valdir, a doutora Ada, olha, doutora, vem, que vocês vão dar muita risada e fazer eles rir bastante, porque eles são o máximo, assim, para conversar, e vocês deixam a gente muito à vontade, então vai ser bem bacana. Muitas histórias para contar. Tem muita história. Ele tem muita história para contar com vocês. Eu também quero parabenizá-las, todas as secretárias, né? Dizer para vocês seguirem em frente. E é uma profissão, assim, muito, 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 muito joia. Nós também estou um pouco nervosa. Eu também. Tem tanta coisa para falar, mas aí, sim, não desista. Não desista, sabe? Você sempre com o sorriso nos lábios, sim, sempre altiva, no seu limite, sempre se respeitando, como a Cláudia disse, respeitando o seu próximo, que eu acho que é o primor de tudo, de qualquer profissão, respeitar o próximo e amar, acima de tudo, a profissão. Né? Porque quem ama o que faz bem feito, faz com amor, com carinho, e é essa a minha mensagem. Feliz Dia das Secretárias para vocês. Obrigado por nos assistirem. Faz um aceno para essa câmera aqui que vai cá. Nós estamos aqui encerrando hoje a gravação desse podcast, que irá no dia 30. Nos assistam, dá um joinha lá, dá um curtir, coloque um comentário, indique para os seus amigos, mande para as suas secretárias, tá? E mostrem para eles que esse trabalho é maravilhoso. Parabéns, secretárias. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, pelos pacientes e pelos seus médicos. Faz um tchauzinho aí. Beijo. Tchau, obrigada. Aqui, ó, obrigada. aqui, ó. Tá de cima. De cima. Obrigado, secretárias.